Hoje nós vamos estudar dois conceitos importantes para o entendimento da bioeletrogênese, que são eles: o gradiente eletroquímico e o potencial elétrico de difusão. Então vem comigo para entendermos esses conceitos. Vamos começar com o conceito de gradiente eletroquímico. Vamos simular uma experiência onde vou criar aqui um recipiente. Nesse recipiente vou colocar água e vou colocar uma membrana semipermeável aqui no meio. Vou chamar esse lado de A e esse lado de B. No lado A, eu vou colocar a glicose. No lado B, não vou colocar nada. Suponha que essa membrana seja permeável à glicose. E sabemos que a glicose é uma molécula neutra. O que vai acontecer com essa molécula? De acordo com a energia cinética entre as moléculas vão se chocar entre si e lentamente vão se deslocando para o lado B. Então, o que vamos observar é a difusão da glicose do lado A para o lado B, porque existe aqui um gradiente, um gradiente de concentração. Vamos chamar esse gradiente de gradiente químico. Existe uma diferença de concentração do lado A para o lado B, e a glicose, com a energia cinética entre as moléculas, essa energia cinética, essa glicose então começa a se difundir para o lado B. Então temos aqui uma difusão. Ok? Então, este é o gradiente químico. Como a glicose é uma molécula neutra, não temos um gradiente eletroquímico, apenas um gradiente químico. Ok? Se a glicose tivesse sido colocada em B, passaria para A. Certo? Então, a gente pode entender esse gradiente químico aqui. Esse é o gradiente químico, apenas químico, como sendo, a gente pode calcular esse gradiente químico como sendo a constante dos gases vezes a temperatura absoluta em graus Kelvin vezes o logaritmo natural da diferença de concentração desta molécula, da glicose. No caso, a glicose do lado A para o lado B. A gente poderia transferir esta experiência para uma situação real. Imagine agora uma célula aonde exista uma determinada quantidade de glicose fora da célula haja uma quantidade maior de glicose fora da célula e uma menor quantidade dentro da célula, haverá um gradiente químico
dessa glicose, e essa glicose vai passar para dentro por uma difusão, na verdade, facilitada, pois vai utilizar uma proteína da membrana para auxiliar esse transporte. Então, aqui temos uma difusão facilitada. Agora vamos pensar nessa molécula apresentando carga elétrica, ou seja, agora um íon. Vamos pensar na mesma experiência que fizemos, só que agora vamos utilizar o cloreto de sódio. Imagine então que eu fiz aqui o mesmo procedimento experimental, coloquei a água deste lado, uma membrana semipermeável, aqui o lado A, o lado B, e agora eu vou colocar deste lado A o cloreto de sódio. E agora esta membrana aqui, essa membrana será, vamos supor, que ela é impermeável, que ela é permeável. Ela é permeável ao sódio e impermeável ao cloreto. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação? Então, temos aqui o cloreto de sódio. O que acontece? Ambos estão concentrados do lado A. Ambos têm energia cinética e ambos tendem a passar de A para B. Porém, somente o sódio vai atravessar pela condição estipulada no experimento. O sódio começa então a atravessar a membrana de A para B, o cloreto vai sobrando e aí surge então uma diferença de potencial elétrico na membrana, do lado B positivo, do lado A negativo, por causa do cloreto que não atravessou a membrana, e assim temos uma DDP na membrana, Isso é, na verdade, o conceito de potencial elétrico de difusão. A difusão do sódio gera uma diferença de potencial elétrico. E aí o sódio começa a ser atraído de volta para trás. Então, se analisarmos aqui o movimento do sódio, o sódio está se movimentando de A para B graças a uma diferença de concentração. Aqui a gente tem o sódio se movimentando por causa de uma diferença de concentração. E agora, como existe um potencial elétrico na membrana, o sódio começa a ser atraído para trás. Começa a aparecer uma força contrária, que é uma força elétrica. Uma força elétrica que vai tender a estabilizar o movimento. E aqui nós vamos atingir, falaremos em aulas seguintes, o chamado potencial de equilíbrio eletroquímico. Vamos analisar com cuidado este mecanismo.
agora nós não temos somente um gradiente químico, como aconteceu com a glicose. Havia uma concentração em A, ela se movimentou para B. Agora nós temos um gradiente eletroquímico, tanto químico quanto elétrico. Agora nós temos a presença de dois componentes. Um componente químico, que é a diferença de concentração, é um componente químico. E, deste lado, um componente físico. Então, aqui nós vamos falar que o íon está sobre um gradiente eletroquímico. Como vai ser a movimentação dele? Depende do gradiente eletroquímico. Deste lado, o gradiente químico é explicado pela equação RT logaritmo natural da concentração do íon, no caso aqui é o sódio, de A para B, o lado A e o lado B. E esse lado, então, o gradiente químico é explicado por essa expressão matemática e o gradiente físico é explicado pela seguinte expressão matemática: Z, que é a valência do íon, vezes a constante de Faraday, vezes a voltagem da membrana. Este é o componente físico. Esse é o componente químico. Depois, mais à frente do curso, veremos que esses dois componentes somados vão gerar a chamada equação de Nernst. Ok? Para ficar claro, então, vamos mais uma vez agora pensar. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final da aula, se você gostou, dá o seu like. Ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Nesse experimento, só que agora vamos colocar o cloreto como permeável à membrana. Então, novamente, colocando aqui a água, uma membrana semipermeável, uma membrana semipermeável, colocando em A cloreto de sódio. E agora a membrana será permeável, ao cloreto. Então, o que vai acontecer? O cloreto vai atravessar a membrana aqui. O sódio não pode atravessar a membrana. O cloreto, então, começa a gerar do lado B cargas negativas. Do lado A, resultante do sódio que não passa, cargas positivas. E temos aqui uma DDP. Novamente, essa DDP foi gerada pela difusão destes íons, deste íon, o cloreto, e este é o chamado potencial elétrico
de difusão. No caso do cloreto, certo? Então, aqui, nesse momento, nós temos também, podemos dizer que o cloreto apresenta um gradiente eletroquímico. Então, esse cloreto tende a passar para o lado B pela diferença de concentração, porém sofre uma atração física para o lado A por causa deste campo elétrico que existe sobre a membrana.